Probabilidade, agora continuando da aula anterior. Se você ainda não assistiu as aulas anteriores, é só entrar no canal aí, tá lá probabilidade 1, probabilidade 2. Algumas coisas já foram faladas, outras vão ser ditas, mas em resumo, temos aqui isso aqui que nós já preparamos, né? Um pouquinho do que a gente já falou aí das ideias principais da probabilidade. Primeiro, a base da probabilidade, depois algumas coisas importantes sobre o evento complementar, regras da multiplicação, a probabilidade condicional e assim sucessivamente, tá? Se você quiser dar um print nessa tela e manda bala. Ó, importante, hein? Toda vez que você estiver diante de um exercício, pausa o vídeo, faz o exercício e depois você volta para acompanhar a resolução aí com a gente, tá bom? Então pausa o vídeo, faz o exercício, volta para acompanhar a resolução com a gente, que assim vai ser bem mais agradável e sucesso para todos os envolvidos, beleza? Vamos lá então, primeiro exercício hoje começando aí da Escola Naval, tá? Escola Naval, primeiro exercício nós temos aqui, ó. Considere uma urna contendo 5 bolas brancas, 2 pretas e 3 verdes. Suponha que 3 bolas sejam retiradas da urna de forma aleatória e sem reposição. Qual é aproximadamente a probabilidade de que as 3 bolas retiradas tenham a mesma cor? Pausa o vídeo, resolve o exercício e volta. Pausa o vídeo, resolve o exercício e volta, tá? Vamos lá então? Beleza. Ó, pausou? Resolveu? Voltou? Não? Sim? Médio? Então tá bom. Primeiro case que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, ó. Primeiro, quantas bolas brancas eu tenho? Quantas bolas pretas eu tenho? E quantas bolas verdes eu tenho? Então, se nós formos parar para pensar um pouquinho, né? Então, nós temos brancas. Nós temos aqui 5 bolas, né? Pretas. Nós temos 2, certo? E verdes. Nós temos 3. Horas. Primeiro step. Pergunta. É possível você retirar 3 bolas pretas iguais? Não, porque só tem 2, né? Então, o nosso enfoque vai estar em quais bolas? Brancas ou verdes, certo? Brancas ou verdes. Beleza? Então, nós vamos analisar as brancas ou verdes. Agora, qual é o total? Bom, total, se você somar isso aí, são 10, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos para as brancas aí. Aí eu vou lá, qual a probabilidade de tirar uma branca? Bom, tenho 5 em 10, certo? Então, na primeira tentativa aí, eu tenho aqui 5 em 10, certo? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui, ó. Ficar aqui, ó. 5 em 10. Beleza. Uma vez que eu tirei uma branca e ela não tem reposição, quantas sobram? 4. Em quanto? 4 em 9, certo? Então, 4 em 9 vezes. Uma vez que eu vou tirar outra, né? Porque, tipo, pensa um pouco, né? São 3 bolas sem reposição. Se não tem reposição, você alterou, né? O seu espaço amostral ali bonitinho, né? Tu tirou uma bola dele, né? Então, tu tirou uma branca, era 5 em 10. Aí a outra probabilidade da branca é 4 em 9. E a última vai ser, então, 3 em 8, certo? 3 oitavos, certo? Agora, pode ser branca ou pode ser verde. Só que das verdes, quantas eu tenho? Primeiro, então, ó, 3 em 10. Aí eu fui lá, beleza. Daí eu tirei, né? Então ficou 2 em 9. Aí eu tirei, certo? Aí ficou o quê? 1 em 8. Beleza? Bom, como pode acontecer uma coisa ou outra, a gente já sabe muito bem como que a gente resolve esse tipo de situação. A gente soma, né? Então vai ficar aqui, do lado de cá, 5 vezes 4 vezes 3 costuma ser igual a 60, certo? Então 60 sobre 10 vezes 9 vezes 8, que é 720. Mais, do outro lado, 3 vezes 2 vezes 1, 6 sobre 720, certo? Soma tudo. Como é que fica isso aí quando você soma, tá? Somando eu tenho então aí 66 em 720. O que dá para a gente aproximar, então, aí, né? 66 em
720, certo? O que pra gente, lindamente, a gente vai simplificar isso aqui por 6, né? Então isso daqui vai ficar 11 sobre 120, beleza? Então aí, probleminha resolvido. Espero que você tenha conseguido, entendido e se preparado, porque agora vem mais. Agora vem mais, vamos lá. Na urna 1, há 5 bolas vermelhas, 3 brancas e 8 azuis. Na urna 2, há 3 bolas vermelhas e 5 brancas. Lança-se um dado equilibrado. Se sair 3 ou 6, escolhe-se uma bola da urna 1. Caso contrário, escolhe-se uma bola da urna 2. Calcule a probabilidade de sair uma bola vermelha, sair uma bola branca, sair uma bola azul, tá? Esse exercício eu vou utilizar, primeiro você vai pausar e vai tentar resolver o exercício, depois nós vamos resolver juntos, certo? Beleza? Tá bom, pausa o vídeo e resolve. Agora sim, vamos lá. Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar aí o diagrama de árvore, tá? Porque é bem útil para resolver problemas desse tipo. Então nós vamos aproveitar dessa possibilidade aí, super divertida, que vai ser assim, ó. Então imagina a seguinte situação. Então eu tenho aqui, primeira situação que nós vamos ter que lidar, né, é o dado, certo? E como é que funciona o dado? Se sair 3 ou 6, né, então se sai 3 ou 6, ele tem a gente vai para a urna 1, tá vendo, ó? Só que a probabilidade de sair 3 ou 6 no dado, ela é 2/6, ou seja, 1/3, certo? Então, ó, esse carinha aqui é o 1/3. Caso contrário, é claro que se não sair 3 ou 6, as opções que nós temos são 1, 2, 4 e 5, que é equivalente a 4/6, ou seja, simplificando 2/3, tá? Então, ó, a primeira etapa foi 1/3, 2/3. Por quê, professor? Porque 3 ou 6 no dado, nós teremos a situação em que você irá para a urna 1, certo? E 1, 2, 4, 5, a situação em que você vai para a urna 2, beleza? Então aqui você foi para a urna 1, aqui você foi para a urna 2, beleza? Quando você chega na urna 1, quais são as situações que você tem na urna 1, beleza? Na urna 1, há 5 bolas vermelhas, 3 brancas e 8 azuis, né? Então, o que vai fazer? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vermelhas. Então, deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Então, tem aqui 5 vermelhas, tem aqui 3 brancas e tem aqui, 5 vermelhas, 3 brancas e 8 azuis, certo? Aí, pra ser vermelha, pra ser branca e pra ser azul, quais são as probabilidades de cada uma delas, tá? Então, vermelha, nós temos 5 em 16, então, vermelha 5 em 16, certo? Brancas, nós temos 3 aqui, né, ó, 3 em 16. E azuis nós temos 8, né? É só fazer a sominha aí que nós temos aí a diferença, certo? Então, urna 1 resolvida. Agora, na urna 2, o que vai acontecer na urna 2, né? Na urna 2, nós teremos aqui na urna 2 a seguinte situação, tá? Na urna 2 nós temos 3 bolas vermelhas, então nós temos a vermelha na 2, então são 3 vermelhas, e as brancas, né? Com a seguinte distribuição, ó. 3 vermelhas, 5 brancas, então vermelha vai ser 3/8, branca vai ser 5/8, certo? E aí pronto, a árvore tá toda montadinha agora, ó, tá vendo? Essas são todas as possibilidades que a gente tem, certo? E aí, com essa árvore, o que nós vamos fazer? Responder as probabilidades. Como, professor? Vamos lá, ó. Então, qual a probabilidade de sair bola vermelha? Qual é o caminho que nós temos para a bola vermelha? Tem bola vermelha que pode ir da urna 1, certo? Ou da urna 2. Então, olhando para o caminho da urna 1, o que acontece para chegar na vermelha na urna 1? O dado tem que sair 3 ou 6, a probabilidade é 1/3, e vermelha 5 sobre 16, certo? Mas nós temos também a possibilidade de acontecer vermelha na urna 2. Então, na urna 2, quais são as nossas opções? Ó, então, 2/3, né? Porque aí tem o dado saindo em 1, 2, 4 ou 5. E a probabilidade de ser vermelha é 3/8, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 1/3 vezes 5 sobre 16, mais 2/3 vezes 3/8. Isso daqui vai dar 5 sobre 48, mais 6 sobre 24. Esse 6 sobre 24, nós podemos utilizar da nossa sabedoria milenar, né? E multiplicar por 2, tá? Tanto o denominador quanto o numerador, para termos uma fração aí equivalente. Então, eu teria 5 sobre 48 mais... Professor, eu posso fazer o MMC? Pode. Mais 12 sobre 48, que vai dar aí 17 sobre 48, beleza? Então, a resposta da A, aí, 17 sobre 48, tá? Agora, a B, ele pede a branca, né? Então, seguindo o mesmo exemplo, para fazer a B, como é que vai ficar então? 1/3 vezes 3 sobre 16. Então, aqui nós tivemos a A, certo? Então, agora a B. Então, aqui foi a A, aí vamos fazer a B, né? Então, branca. Então, 1/3 vezes 3 sobre 16, mais 2/3 vezes 5/8, certo? Então, isso daqui vai ser igual a 3 sobre 48, mais
10 sobre 24. Já fazendo aquela manha da multiplicação, isso daqui vai ser 3 sobre 48, mais 20 sobre 48, que dá... Tá na minha frente, né? Tá bom, sorry. Ó, pronto. Que dá 23 sobre 48, certo? E aí, tranquilo, né? Agora, se ele pede aí uma bola azul só tem um caminho possível, é 1/3 vezes 8 sobre 16, né? Então, na C aqui eu tenho C, 1/3 vezes 8 sobre 16, isso daí vai ser igual a 8 em 48, certo? Então, ó, se você analisar as respostas, isso que a gente fez é tão verdadeiro que se eu pegar esse cara e esse cara e somar os três, quanto que dá? Exatamente. Sabe por quê? Porque dá um inteiro? Dá um inteiro porque a gente fez todas as probabilidades possíveis, tá? Então, óbvio, né? A soma de todas as probabilidades tem que ser sempre igual a 1, tá bom? Beleza? Então vamos pro próximo case de sucesso aí, tá? Então vamos lá, ó. Próximo case. Agora, pausa o vídeo, tá? Faça ele e depois nós continuamos, beleza? Então tá falando assim no próximo case, ó. Joana quer enviar uma carta a Camila. A probabilidade que Joana escreva a carta é 8/10, ponto. A probabilidade que o correio não a perca é 9/10. A probabilidade de que o carteiro a entregue é também 9/10. Construa o diagrama de árvore representando o espaço amostral e calcule a probabilidade de Camila não receber a carta, tá? Então, pausa o vídeo, constrói o diagrama e depois você volta, beleza? Pausa o vídeo, constrói o diagrama e volta. Pausa o vídeo, diagrama, volta. Pausa, diagrama, volta. Pausa, diagrama, volta, beleza? Então, fechou. Legal, vamos lá, ó. O que nós temos então? Então, Joana quer enviar a carta, vamos analisar do comecinho aqui, né? Então, a probabilidade de Joana escrever a carta, então vamos ter que puxar isso aqui de baixinho, ó. Então, porque ela pode escrever e não escrever, certo? Então, a probabilidade dela escrever a carta é o quê? 8/10. Então, 8/10 dela escrever a carta, certo? Então, se a probabilidade dela escrever é 8/10, logo, a dela não escrever a carta vai ter que ser 2/10, certo? Beleza. Agora vamos lá, próxima etapa, o que acontece? A probabilidade de correio não a perca é 9/10, então eu venho daqui, ela escreveu, então daqui eu venho pra cá, correio não a perca, e daqui pra baixo, quando o correio perde, né, porque ele pode perder ou não. Então aqui eu vou falar que não perder, ela tem uma probabilidade de 9/10, certo? Se não perder é 9/10, perder então vai ser igual a 1/10, certo? Tudo bem até aí? Tá bom. Então por último, e não menos importante, a probabilidade de que o carteiro a entregue é 9/10, tá? Então aqui eu tenho o carteiro a entregue, certo? E embaixo, então, aqui o carteiro não entregue, né? Então carteiro não entregue, certo? Se a probabilidade do carteiro entregar é 9/10, a do carteiro não entregar é 1/10. Então aqui eu tenho todo o nosso espaço amostral montadinho, tá vendo? Aí ele fala, calcula a probabilidade de Camila não receber a carta. Bom, quais são os caminhos em que... Os caminhos. Quais são os caminhos? Quais são os caminhos em que a Camila não recebe a carta? Vamos ver? Ó, o primeiro caminho possível é esse aqui embaixo, tá vendo? Esse ela não recebe, certo? Outro caminho que ela não recebe a carta, ó, vamos lá. Ele vem até aqui e daqui o correio perde a carta, também não recebe, certo? Outro caminho possível em que ela não recebe a carta é, obviamente, né? Esse que vem daqui até aqui e é daqui vem para cá, certo? Então, todos esses são os caminhos em que ela não recebe a carta. Então, vamos lá. Quais são, então, as probabilidades dela não receber a carta, né? Então, do primeiro caminho, 2/10 mais 8/10. Então, mais 8/10 vezes 1/10, certo? Ó, que é entrega e perde, certo? E por último, entrega, o correio não perde e o carteiro não entrega, certo? Então, que fica 8/10 vezes 9/10 vezes 1/10, certo? Então, aí, opa, só esse pedacinho aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Então, como é que fica essa nossa situação aqui de vida, né? Ó, então, nós teremos 2/10 mais 8 centésimos mais 72 milésimos, certo? Como que o que eu vou fazer com isso daqui, ó? Eu vou deixar todo mundo com o denominador 1000, multiplicando aqui por 100, certo? Ó, multiplica esse por 100 e multiplicando esse por 10. Porque se eu faço isso, pelo menos no meu coraçãozinho, vai ficar mais facinho de resolver. Ó. Porque vai ficar 200 milésimos mais 80 milésimos mais 72 milésimos. Aí agora somos milésimos, vai ficar aí 352 milésimos, certo? Opa, ficou aqui embaixo, desculpa. 352 milésimos, né? Se a gente descer uma casinha aqui, isso é equivalente a 35,2 sobre 100
E 35,2 sobre 100, todo mundo sabe que é 35,2%, certo? Então a probabilidade de ela não receber a carta é 35,2%. Tranquilo, né? Beleza. Vamos junto? Vamos pro próximo? Vamos lá. Próximo case então, ó. Solicita-se a dois estudantes, Maria e Pedro, que resolvam um determinado problema. Eles trabalham na solução do mesmo independente e têm, respectivamente, probabilidade de 0,8 e 0,7 de resolvê-lo, tá? Qual é a probabilidade de que nenhum deles resolva o problema? Qual é a probabilidade de o problema ser resolvido, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer e volta o vídeo, certo? Pausa o vídeo, tenta fazer, volta o vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer, volta o vídeo, beleza? Beleza. Vamos lá então? Então, a probabilidade de que nenhum deles resolva o problema, certo? Então vamos pensar assim, se a probabilidade da Maria resolver é 0,7 e do Pedro é 0,8, certo? A probabilidade da Maria e do Pedro não resolvê-lo, será que é imediata para a gente? Se a probabilidade da Maria resolver é 0,7, então a probabilidade da Maria não resolver, então P de Maria não resolver é igual a 0,2, certo? A P de Pedro não resolver é igual a 0,3, certo? Tudo bem? Faz sentido? Beleza? 0,2, 0,3, né? Tranquilo, né? Então, a probabilidade de que nenhum deles resolva o problema, né? Então, a probabilidade da Maria e do Pedro não resolverem o problema, vai ser, então, a probabilidade de Maria não e, né? E Pedro não. Maria não e Pedro não. Vai ser, então, 0,2 vezes 0,3, certo? 0,2 vezes 0,3. E aí, fazendo essa continha bonitinha aí pra gente, quanto que dá 0,2 vezes 0,3? Isso dá quanto? Ah, muito bem. Então, isso é igual a 0,06, tá? Ou seja, 6%. Então, a probabilidade de dos dois não resolverem o problema é 6%, beleza? Agora, qual a probabilidade do problema ser resolvido? Aí é imediato, né? Se a probabilidade deles não resolverem o problema é 0,6, né? Que é 0,06, desculpa. A probabilidade deles resolverem o problema tem que ser 1 menos isso, certo? Então, 94%, beleza? Então, a B imediatamente com o resultado da A é o quê? É 100% menos os 6%, que dá 94%, tá? E por que é imediato isso, né? Porque, lembra, se você tem a probabilidade de não ser resolvido, a probabilidade de ser resolvido é 1 menos isso, certo? Que é o complementar. Tudo bem? Você vai usar esse resultado agora nessa próxima questão. E aí eu espero que você acerte. E aí que depois tu veja se tu conseguiu, certo? Vamos lá, próxima questão, tá? Um casal com ambos com 30 anos de idade pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tá? Então, isso é importante, né? A probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Tá, pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. E tá, tomando por base a população, que indica que 20% dos homens, tá, 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos, certo? Tá, beleza. O que você precisa então? Qual é essa probabilidade, né? Ou seja, se você vê a pergunta parece estranha, né? Mas é qual a probabilidade que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, certo? Se ele quer saber de pelo menos um, pode ser os dois? Pode. Pode ser um ou outro, os dois, certo? Pelo menos um pode ser os dois. Lembra desse detalhe importante. Vamos lá, vamos resolver esse problema aqui, então. Primeiro, pausa o vídeo, resolve o problema, depois você volta, certo? Lembra do problema anterior como referência para você. Acho que vai ajudar bastante se você fizer isso. Então, vai no problema anterior, tenta resolver o anterior e aí volta aí para resolver esse probleminha aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Pausou o vídeo. Se você não pausou, não vale. Você tem que pausar, senão não vale a ideia, tá? Então, continuando. Pausou? Beleza. Então, o que eu sei, ó?
Então vamos lá, ó. O que a gente pode fazer para resolver então? A gente já viu a ideia do problema, então agora o que a gente vai fazer? Então o que eu tenho? Imagina que aqui eu tenho homem, aqui eu tenho mulher, certo? Aí aqui eu tenho vivo, aqui eu tenho morto, certo? Ou seja, ou não vivo, melhor, vai. Opa, não vivo, beleza? Aí o que eu vou pensar aqui, né? Eu tenho essas probabilidades, certo? Eu tenho, não tenho, né? Porque, de certa forma, né? O problema ele dá aí pra gente essas probabilidades de cada case desse aí de sucesso, certo? Então, qual é a probabilidade de cada caso, certo? Então eu tenho aqui, ó, se a gente olhar, ele fala que a probabilidade do homem estar vivo daqui a 50 anos, ela é 20%. Logo, dele não estar vivo é 80%. A probabilidade da mulher estar viva é 30%. A probabilidade dela não estar viva é 70%, certo? Beleza. E por que isso é importante? Beleza? Porque eu vou pegar a probabilidade do homem não vivo e da mulher não viva e vou subtrair isso do total. Por quê, professor? Porque olha que interessante. Então, usando isso, o não vivo e o não vivo, né? Então, probabilidade de homem não vivo e mulher não viva vai ser igual a 80% vezes 70%, certo? Cortando zerinho, isso dá 56%, tá vendo? Beleza? Então, se a probabilidade dos dois não estarem vivos é 56%, a probabilidade de pelo menos um deles estar vivo vai ter que ser 44%, certo? Então, a probabilidade procurada vai ser o quê? Ó? 100% menos 56%. Isso dá 44% alternativa B. Então, por quê? Porque pensa, ó, se a probabilidade de ambos estarem vivos, ambos estarem vivos, né? Ela é só de 20% vezes 30%, sozinho ali, né? Então, a de não vivo é mais interessante. Eu podia ter outro caminho, né, pra resolver esse problema. Que podia dar um pouco mais de trabalho, né? Você podia pensar assim, a de um vivo é 20%, a do outro vivo é 30%. No outro possível caminho pra gente seria, sei lá, você vai lá, separa assim, né, ó. Então, você separou aqui. Então, você tá pensando aqui, ó. Tô pensando homem e mulher vivo, né, ó. Então, mulher, homem, certo? E aí eu sei que os dois juntos, né, então 20% vezes 30%, 20% aqui em cima, não, 20% vezes 30%, isso dá 6%. Então aqui eu tenho 6%, então aqui eu tenho 24% para a mulher, então aqui eu tenho 14% para o homem, certo? E aqui eu estou trabalhando as opções em que eles estão vivos, né? E aqui fora que eles não estão vivos, né? Então eu teria aqui, ó, 24 mais 4, mais 6, né? 24 mais 6 dá... na verdade até que interessante, né? Ó, 24 mais 6 mais 14 já dá 44% direto. Então pode ser isso também, na verdade. É uma boa solução, não há de negar-se, né? Então vamos para outro case agora, ó. Ah, tá. Aqui é uma questão já da FGV, né? E essas questões da FGV a gente vai trabalhar elas com uma pegada interessante aí, tá? Então vamos lá para a FGV agora, ó. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho. Então FGV, 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 né? Então vamos lá, ó. Na Academia de Ginástica Jinjin há atualmente 200 alunos. Todos estão matriculados em musculação ou yoga. Todos, tá? Observa aqui. Essa informação é legal, né? Ela fala que todos estão matriculados em musculação e yoga. Desses 200 alunos, todos estão fazendo alguma das duas coisas, beleza? Tá. Desses, 110 estão matriculados apenas na aula de musculação, 70 matriculados apenas na aula de yoga. Então pausa o vídeo, faz o exercício e volta, por favor, tá? Então vamos lá, pausa o vídeo, faz o exercício e volta. Pausa, faz o exercício e volta, tá? Pra você não ficar aí sem pausar, sem fazer exercício, sem voltar, né? Legal. Então aqui você pausou, fez exercício, agora você tá voltando, certo? Eita, nós, que coisa bonita, né? Beleza, então vamos lá, ó. O que nós faremos então diante dessa situação? Então o que eu posso fazer é, então eu vou colocar aqui musculação e yoga. Quais informações nós temos? 110 estão matriculados apenas em musculação, então apenas em musculação, tá? 70 apenas em yoga. Como a soma tem que dar 200, né? Então tem 20 aqui pra soma dar 200, certo? Todo mundo tá matriculado, não tem ninguém lá de fora. Ele pede qual a probabilidade de esteja matriculado nas duas, então é 20 em 200, certo? Então 20 em 200, olha que legal, né? 20 em 200, se você simplificar isso por 2, isso é 10%. E aí, fechou aqui no 10%, beleza? Esse exercício aqui também é da GV, é um exercício interessante, tá? Porque ele fala assim, ó, considera os números naturais 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, etc, até 100 fatorial. Beleza? Tem 100 números. Se escolhermos um deles ao acaso, qual a probabilidade de ser um número que não termina em zero? Tá? Então beleza, 4%, acabou o exercício. Brincadeira, não quero. Bom, para pra pensar um pouco, tá? O que nós sabemos? Ó, 1 fatorial, ele é 1. 2 fatorial, ele é 2. 3 fatorial, ele é 6. 4 fatorial, ele é 24. 5 fatorial, ele é 120, certo? Irmão, para pensar uma coisa. A partir do 5 fatorial, o que é o 6 fatorial? O 6 fatorial não é 6 vezes o 5 fatorial? Então pensa, ó, se 6 fatorial é igual a 6 vezes o 5 fatorial e 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial e 8 fatorial é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aconteça o que acontecer aí pra frente,
nós estamos multiplicando um cara que acaba em zero, percebe? Então, se para todos esses outros valores eu estou multiplicando um número que vai acabar em zero, esse resultado vai acabar em zero a partir de 5 fatorial. Não, professor, mas veja, eu comecei a multiplicar um número que acaba em zero. Pronto, entende? Então, de todos esses 100, só os primeiros 4 são os que não vão acabar em zero, tá? Então, de todos os 100, só esses 4 não acabam em zero. O que dá pra gente aí uma garantia de resposta aí de 4%, tá? E aí, linda questão, né? Questão muito bonita mesmo, tá? Muito interessante, inclusive, tá? Em uma classe do primeiro ano do ensino médio, 80% dos alunos foram aprovados. Ah, essa é tranquila também, né? Pausa, faz o exercício e volta, tá? Então, em uma classe do primeiro ano do ensino médio, 80% dos alunos foram aprovados em matemática, somente 40% foram aprovados em física e 40% foram aprovados nas matérias, tá? Escolhemos ao caso com a probabilidade de que ele tenha sido aprovado em ao menos uma das duas, tá? Ao menos uma das duas, pode ser uma ou a outra, as duas, enfim, tanto faz. Beleza? Pausa o vídeo, faz o exercício. Vamos lá? Pausou e fez? Não, então vai, pausa. Pausa esse vídeo, vamos lá. Pausa o vídeo, beleza? Vai pausar? Vai, né? Então vamos lá, pausando o vídeo aí. E aí o que eu tenho? Ó, matemática, física, tá? Então eu vou começar com os dois, certo? Então 30% é a probabilidade das duas matérias, certo? Se matemática é 80, então eu tenho que colocar 50 aqui, porque 50 mais 30 é 80, né? Se física é 40, então eu tenho que colocar 10 aqui, porque 10 mais 30 é 40. Soma 50 mais 30 mais 10, tem 10 aqui do lado de fora. E aí, tenha sido aprovada pelo menos uma das duas disciplinas, né? Então a probabilidade de pelo menos uma é 50 mais 30 mais 10, 90%, certo? 90%. E aí acabou o exercício, tá? Tranquilo também, acho o exercício bem direto, tá? Não tem muito o que fazer, um diagraminha de Venn aí, né? Lembrar que quando constrói o diagrama você precisa, sempre que você tem a intersecção, lembrar de fazer essa diferença, tá? E lembrar do somente, né? O somente, ele é complicado. Preparado? Espero que sim. O Ministério da Economia da Espanha acredita que a probabilidade da inflação ficar abaixo de 3% esse ano é de 0,2%. Entre 3% e 4% é de 0,45%. E acima de 4% é de 0,35%. O Ministério acredita que, com a inflação abaixo de 3%, a probabilidade de se criar mais 200 mil empregos é de 0,6%, diminuindo essa probabilidade para 0,3% caso a inflação fique entre 3% e 4%. No entanto, com inflação acima de 4%, isso é totalmente impossível. Qual é a probabilidade de se criarem 200 mil empregos este ano? Pausa o vídeo, tenta fazer, e aí você volta. Primeiro pausa, tenta fazer, e aí você volta, tá? E para quem não começou a fazer ainda, vamos fazer aqui ó, o nosso referencial teórico. Nós temos o livro aqui da Bestseller, que é aí o Noções de Matemática, certo? Temos o livro também da Matemática do Ensino Médio, aí da UIMPA, e Análise Combinatória e Probabilidade também do IMPA, e Técnicas de Olimpíada em Matemática e Combinatória da Bestseller também, tá? Tem esse livro aqui da coleção Shaw, que é o livro de álgebra aí, né? Mas e aí tem várias outras questões também, tá? Então, só pra gente ter mais ou menos um referencial. Além disso, tem outros referenciais aí que estão disponíveis na internet, tá? Bom, beleza. Então, espero que você tenha conseguido chegar em algum resultado. Se você conseguiu, que bom, tá? Vamos analisar aí se você chegou em 255 sobre 1000 ou em 0,255, certo? Então, como é que a gente pode pensar esse problema, certo? A gente tem a inflação, a gente tem as probabilidades e a gente tem a probabilidade condicionada aí dos empregos e a inflação, certo? Então, lá, vamos resolver esse problema assim. Primeira coisa vamos deixar isso separadinho assim, ó. Então, vou falar que o evento A, ele vai ser a minha probabilidade quando tá abaixo de 3%. Tá? Meu evento B vai ser a minha probabilidade quando está entre 3 e 4%. Meu evento C vai ser a minha probabilidade para maior, né, que 4%. E meu evento D vai ser os 200 mil empregos, tá? Beleza? Então, o que a gente sabe, ó? A gente sabe que, com isso, a probabilidade do A, ou seja, a probabilidade de estar abaixo de 3%, ela é igual a 0,2, certo? E a probabilidade de acontecer o D dado A, né? Então, a probabilidade de ter 200 mil empregos, dado que ele está abaixo de 3%, né? Ela é igual a 0,3, certo? Ou é 0,6, na verdade, ó. 0,6 aqui, ó. 0,6, beleza? Aí, ó, o que eu peguei aqui, né? Deixa eu marcar bonitinho pra gente. Então, probabilidade do A, a gente sabia que estava 0,2, né? Que é esse aqui, ó, abaixo de 0,20%. E o par dele, né? Que é esse cara aqui, ó, abaixo de se criar 0,6, tá? Então, aqui é o carinha que a gente pegou, relacionando os dois, tá? Aí, a probabilidade do B, o que vai acontecer pra ser a probabilidade do B, né? A probabilidade do B, ele vai ter que estar entre 3 e 4%, certo? Então, isso tá ali 0,45, 0,45.
Vamos marcar isso aqui pra gente, ó. Então, entre 3 e 4% é de 0,45, certo? E quando isso acontece, a gente tem 0,3, tá, ó. Beleza, então a probabilidade de ficar com 200 mil empregos, dado que o B aconteceu, ela é 0,3, beleza? Aí a do C, que é a nossa última, né, aqui, para analisar. Então, olhando para o C, o que eu tenho aqui no C, né? Então, a probabilidade do C. O que é a probabilidade do C acontecer? Ela é, vamos marcar aqui, ó. Então, a probabilidade do C acontecer, ela é de 0,35, tá vendo? Só que se ele acontecer com relação ao emprego, isso é totalmente impossível, tá vendo? Então, o que eu vou fazer com essa informação? Quer dizer que a probabilidade do C, mesmo sendo igual a 0,35, a probabilidade de ter um emprego, dado que o C aconteceu, ela é zero. Opa, tá na frente aqui, né? Desculpa. Então ela é zero, tá? Aí agora eu preciso só fazer, então, qual é a probabilidade de se criar 200 mil empregos, certo? Então, a probabilidade que eu tenha na sequência aqui, né? Os 200 mil empregos, tá? Vai ser gerada da seguinte maneira. Então, a probabilidade do D acontecer, ela vai ter que ser igual a... Probabilidade do A vezes a probabilidade do D dado A, mais a probabilidade do B vezes a probabilidade do D dado B, mais a probabilidade do C, vezes a probabilidade, vai ficar na minha frente, né? Mas vai dar zero esse último final, do D dado C, certo? Então, em partes, né, nós teremos aqui, ó, 0,2 vezes 0,6, mais 0,45 vezes 0,3, mais 0,35 vezes 0. Esse vezes 0 já é irrelevante pra gente, né? O 0,2 vezes 0,6, se a gente fizer essa continha, isso aqui vai ser 0,12, mais 0,45 vezes 0,3, isso daqui vai ser equivalente a... Quanto, não vi? Tá bom, isso mesmo, 0,135, certo? E aí, somando esses dois valores, nós teremos, então, 0,2 mais 0,135, 0,255, tá bom? Ou 25,5%, enfim, essas são aí as probabilidades pedidas, tá? Espero que não tenha ficado muito difícil, né, o exercício, porque tem mais ainda, beleza? Se você não entendeu, pausa, tenta refazer, tem outros métodos, outras maneiras, outras ideias possíveis, tá? Para resolver esse problema, beleza? Então vamos lá, ó, próximo case de sucesso aqui, tá? Então vamos lá, ó. O próximo case aqui interessante pra gente, ele é um case aí também de probabilidade da FGV, tá? E fala assim, ó, duas filas, uma de meninos e uma de meninas, são formadas para a entrada em um brinquedo. Entram nesse brinquedo 10 crianças por vez, e um sorteio decide de qual fila entrará a criança, tá? Com 50% de chance para a fila de meninos e 50% de chance para a fila de meninas, tá? Estando o brinquedo vazio, Ana, Joana e Mariana, que eram as primeiras da fila das meninas, foram as 3 primeiras sorteadas para entrar. Após o brinquedo atingir sua capacidade máxima, a probabilidade de estar com mais meninas do que meninas é de... Ah, tá, entendi. Beleza. Ó, então o que acontece com esse problema? Se você parar para pensar um pouquinho, o que ele mostra pra gente é que agora eu estou trabalhando com a probabilidade de ter mais meninos do que meninas. Mas eu estou olhando para uma fila, beleza? Entra menino, entra menina, entra menino, entra menina. O que para cada probabilidade, obviamente, é meio, certo? Só que o que pode acontecer? A opção imediata, certo? Então, pode entrar 5 meninos? Não, porque daí ia ser igual. Então, eu preciso trabalhar com a opção de 6 meninos, certo? Então, 6 meninos e uma menina, beleza? E com a opção de 7 meninos, certo? Por que 6 meninos e uma menina? Porque ele pediu a probabilidade de ter mais meninos que meninas. Se entrar uma menina, vai ficar 4, 6 meninos soma 10, fechou. Se entrar 7 meninos, vão ter 10, porque já tem 3 e também fechou. A de 7 meninos, ela é extremamente imediata, por quê? Porque a probabilidade de ter 7 meninos, para cada um, né, para a escolha de cada menino, a probabilidade é meio, né? Lembra? Fila, menino e menina, certo? A probabilidade de escolher o primeiro, meio. Segundo, meio. Então, ó, meio vezes meio vezes meio vezes meio. 1, 2, 3, 4 vezes meio vezes meio vezes meio. Porque a probabilidade do primeiro ser menino, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 128, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 104 vezes 2, 128. Então, ó, 1 sobre 128, beleza. Então, aqui eu tenho 1 sobre 128, beleza? De ser 7 meninos. Tá, e 6 meninos e uma menina, que pode ser um problema, né? Porque, veja,
aqui nós temos que analisar da seguinte forma. A probabilidade de escolher menino é meio e de menina é meia também, beleza? Só que tem um detalhe, que é o seguinte. Eu posso escolher, por exemplo, a primeira vez pode ser a menina, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima. Percebeu? Se você entendeu que pode ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima, você entendeu que você tem 7 vezes o quê? 7 vezes a probabilidade de ser 6 meninos, que é meio elevado à sexta, certo? Vezes a probabilidade de ser menina, que é meio, beleza? Então isso daqui vai ser igual a 7 vezes meio elevado à sétima, que é igual a 7 sobre 128, certo? Por quê, professor? Porque pensa simples assim. Eu tenho, para essa situação, para isso acontecer, eu tenho que lembrar que uma das configurações é eu escolher a primeira vez menina. Então, qual a probabilidade de eu escolher a primeira vez a menina e o resto menino? É 1 meio vezes 1 sobre 128. Legal. Agora, isso pode acontecer ou eu escolher a segunda vez, na segunda vez a menina, né? E também vai dar 1 sobre 128, ou na terceira vez e 1 sobre 128, ou na quarta vez 1 sobre 128, ou, então esses ous, né, 7 vezes 1 sobre 128. E aí esse 7 vezes 1 sobre 128 vai somar com a possibilidade que são todos meninos. Então somando essas duas possibilidades aqui, né, eu vou ter então 8 sobre 128, certo? E aí vamos simplificar isso daqui. Então simplificando, dá pra simplificar por 8 direto, né? Vai dar uma continha, 8 dividido por 8 é 1, 1 dividido por 8 é 16, então vai ficar 1 sobre 16, né? Então tamo aí. Opa, ficou um pouco pra baixo aqui, desculpa. Então ficou 1 sobre 16. Então alternativa aí, 1 sobre 16, a alternativa certa pra gente, tá? E aí com isso fechamos o bom de hoje. Obrigado pela presença de todos. Tem mais exercícios de probabilidade pra gente trabalhar nas outras semanas. Eu vou trazer mais exercícios de probabilidade vestibular também. Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos ser felizes aí, tá? Um beijo pra todos. Fui, até mais. Se cuidem. Fui, bye.